Olá, queridos irmãos, bom dia a todos que estão acompanhando a transmissão da Igreja Reformada de São Paulo, o projeto de plantação dessa igreja aqui em São Paulo. Mais uma vez, nós estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Esse estudo estamos tratando sobre a igreja. E antes de seguir propriamente no estudo, nós vamos fazer uma leitura no livro de Salmos. Eu espero que o áudio, que o vídeo esteja tudo ok aí. Vocês podem me dar um feedback, por gentileza. Nós vamos ler então o Salmo de número 95. Salmo de número 95. Que diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Pois o Senhor é o Deus Supremo, e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado. Não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Até aí, a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos orar, pedir a bênção do Senhor para essa manhã. Pai celestial e bendito, nós te damos graças por mais um dia em nossa vida, certos de que o Senhor, na sua bondade e misericórdia, faz com que nós tenhamos essa condição, tenhamos saúde, tenhamos o que comer, vestir, onde dormir. O Senhor certamente está cuidando de nós. Graças te damos, Senhor. Obrigado pela semana que passou, pelas coisas que obtivemos, que fizemos, e pelos livramentos, pelas direções que o Senhor providenciou para nós. E pedimos, Senhor, perdão, porque sabemos que não cumprimos perfeitamente a tua lei, que precisamos constantemente da tua misericórdia, sabemos que não amamos o Senhor como deveríamos, nem ao nosso próximo como deveríamos. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, purifica nossa mente, nosso coração. Ajuda-nos para que, de corações puros, possamos nos achegar a Ti nesse dia, com alegria, com gratidão, com desejo sincero de Te glorificar, de Te honrar, de nos alegrarmos na Tua presença. Abençoa, Senhor, o estudo dessa manhã, guia-nos pela Tua palavra, instrui-nos, concede-nos Tua graça, faça florescer e frutificar a Tua palavra em nossa vida. Nós oramos e pedimos essas coisas, em nome de Cristo. Amém. Muito bem. Então, o assunto de hoje é sobre a Igreja do Senhor Jesus Cristo, e temos aí uma pergunta, né? O que é a Igreja? Então, observem, em nossos dois primeiros estudos, ou na verdade os três, né?
nós estivemos estudando sobre o Evangelho. E o objetivo disso era mostrar a centralidade no Evangelho, tanto na pregação quanto na vida da igreja. E nós estivemos procurando aí uma resposta para outra pergunta. O que é o Evangelho? Mas também tratamos sobre a relação do Evangelho com os diversos ministérios na Igreja de Cristo. Ouvimos que o Evangelho é a proclamação do que Deus em Cristo fez por nós e que todos os ministérios na Igreja, eles devem estar centrados nessa proclamação. Então fizemos aquela distinção entre o Evangelho e os seus frutos. Há uma distinção, porém, os frutos são completamente dependentes, né? Então temos a árvore e seus frutos, mas os frutos só existem por causa da árvore. O nosso objetivo aqui, então, é compreender melhor a Igreja de Cristo, o seu papel nesse mundo, a sua responsabilidade, a comissão que lhe foi designada por Deus. E nós já sabemos, então, a princípio, que a Igreja de Cristo deve estar centrada no Evangelho. Quer dizer que na pregação e na vida da Igreja, o Evangelho é o fundamento. O Evangelho, entendendo o Evangelho como aquilo que Deus fez por nós em Cristo, a proclamação dessa boa notícia. E aí, então, o trabalho da Igreja deve ser fruto desse Evangelho. Hoje nós vamos continuar, vamos pensar um pouco mais sobre a Igreja, olhando para essa pergunta, né? O que é a Igreja? Eu vou tentar desenvolver aqui alguns assuntos, porém esse desenvolvimento é um desenvolvimento simples, não é um estudo aqui exaustivo, né? Tratando com minúcias, profundidade, mas é um estudo inicial. Se fôssemos classificar entre principiante, intermediário e avançado, teríamos que dizer, esse estudo é para principiantes, né? É um estudo mais simples. Mas eu quero aqui, então, tratar sobre essa pergunta, o que é a igreja, tratar sobre as marcas da verdadeira igreja e também sobre o dever de juntar-se à igreja. Obviamente não farei tudo isso hoje, vamos desenvolver esse assunto hoje e nos próximos domingos, querendo assim o Senhor nosso Deus. Então, surge então a pergunta, o que é a igreja? E muitas coisas poderiam ser ditas em resposta a essa pergunta. De fato, me parece que nós, muitas vezes, oferecemos uma resposta errada para essa pergunta, né? Porque nós usamos uma forma de dizer que às vezes nos confunde. Por exemplo, as pessoas, é muito comum, né, na nossa língua e em outras línguas, que nós usemos a palavra igreja para referir-se ao prédio onde nós nos reunimos. Então, por exemplo, há um prédio em determinado local e as pessoas dizem, olha, tô indo para a igreja, cheguei na igreja, a porta da igreja está aberta, é preciso limpar a igreja e coisas semelhantes. Quer dizer que a pessoa está se referindo à igreja para falar do prédio. O prédio é considerado ali a igreja. Essa é uma coisa totalmente permitida dentro do português, né? É usual, porém ela não é acertada no que tange à questão teológica. Por quê? Porque a Bíblia não se refere à igreja como sendo um local, um prédio, uma estrutura, seja qual for, seja de madeira, seja de concreto, seja de ouro. A igreja não se refere, perdão, a Escritura não se refere à igreja em termos de um prédio. Fica evidente que no Novo Testamento não há essa preocupação de um templo, de um local que seria um local consagrado para o culto. Na verdade, quando vamos observar a linguagem do Novo Testamento,
é uma linguagem de referir-se àquilo que na antiga aliança se referia a um prédio, por exemplo, o templo, a casa de Deus. Agora isso é usado para falar do povo, da congregação, do povo de Deus reunido. Por exemplo, nós poderíamos olhar aqui uma passagem que me veio agora à mente, que é 2 Timóteo. Peraí, 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3, que diz aqui, ó: escrevo estas coisas esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Tá? Então aqui fica bem claro que a casa de Deus é a igreja do Deus vivo. Então o assunto todo aqui é sobre a igreja, sobre esta congregação, né? Em outra parte, o apóstolo fala da casa de Deus, diz na qual somos nós. Então fica evidente que a casa de Deus é a congregação, o povo de Deus, é a casa de Deus, é o templo também. É assim que a Escritura se refere à reunião do povo de Deus como o templo. Então a igreja, o templo, e todas as figuras usadas na Escritura para falar da igreja, elas apontam para esse ajuntamento. Por exemplo, a imagem de um corpo, que é uma das figuras bíblicas para a igreja, pressupõe, então, Cristo como a cabeça desse corpo e todos nós ocupando diferentes posições nesse corpo, como membros desse corpo, unidos a Cristo e unidos uns aos outros. Também a imagem de um prédio em que você tem um alicerce e sobre esse alicerce você levanta o prédio e esse prédio é composto de muitas pedras, talvez disséssemos hoje de muitos tijolos, para compor ali o prédio, a estrutura do prédio. Então cada um de nós é, por assim dizer, uma pedra, uma pedrinha que compõe esse grande edifício que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A palavra igreja, por si só, ela é uma palavra que era usada em referência a reuniões. Ela tem a ideia de chamados para fora. Então, havia uma reunião das pessoas, por exemplo, de uma cidade, uma convocação. Essas pessoas eram chamadas à porta da cidade, então estavam ali reunidas. Então, isso no Novo Testamento vai ganhando, né, uma conotação cada vez mais específica para referir-se, então, a essa reunião, o povo de Deus. O povo de Deus está, não só somos igreja quando estamos reunidos, obviamente, porque há uma união permanente, que é a união que nós temos em Cristo Jesus. Então, fomos chamados para essa reunião, estamos unidos a Cristo e unidos uns aos outros. Eu não estou aqui tentando tratar exaustivamente esses temas, nem mostrar as várias passagens, estou apenas mencionando para que isso seja, então, um pano de fundo para que nós possamos avançar aqui na nossa compreensão em busca de uma resposta para essa pergunta: o que é a igreja? Então, a igreja não é, efetivamente, o prédio, tá? O local onde nós nos reunimos. Porque nós podemos nos reunir num prédio próprio, podemos nos reunir no auditório de um hotel, como estamos fazendo, podemos nos reunir debaixo de uma árvore. Então isso não é, o prédio não é a igreja, tá? Então eu particularmente não gosto de me referir ao prédio. Às vezes é um vício de linguagem, a gente tem que estar corrigindo toda hora, mas eu acho que é mais adequado não usar, porque isso confunde, né? Dá a impressão que é isso mesmo. Tampouco devemos pensar que a igreja é meramente uma instituição, né? Como se fosse lá alguma coisa que foi ali no cartório, escolheu um nome, tem um estatuto, tem a documentação, tem uma conta no banco, tem, em alguns casos, funcionários, etc. A igreja não é. Lógico que na sua organização ela vai precisar, né, desses elementos,
mas ela não pode ser entendida como isso, né? Uma instituição com documentação. Ela devemos olhá-la a partir da perspectiva bíblica. Então, são as pessoas chamadas por Cristo, unidas a Cristo e unidas umas às outras. Então, nós vamos apenas nesse estudo dar ou obter uma visão panorâmica sobre esse assunto e vamos pensar naquilo que nós costumamos confessar usando dois documentos que são parte, né, dos credos ecumênicos. Os credos ecumênicos são aqueles credos confessados pelas igrejas em todo o tempo, em todos os lugares, credos abraçados pela Igreja de Cristo. Então, temos o credo apostólico e o credo niceno. São documentos muito antigos, dos primeiros séculos da história da igreja. Então, o credo apostólico diz, em certo momento, né? E ali devemos pressupor a palavra creio, o verbo crer. Creio na Santa Igreja Universal de Cristo, a comunhão dos santos. Então, já observamos aqui que a igreja é chamada de santa, de universal, de que ela pertence a Cristo e que ela é a comunhão dos santos. Então, a comunhão dos santos não é outra coisa, é a mesma. A igreja é a comunhão dos santos. Um outro documento, né, que utilizamos é o Credo Niceno, que diz, cremos, né, numa só igreja santa, universal e apostólica. Aqui temos algumas explicações a mais, né, um pouco mais expandido aqui, porque fala não somente de santa e universal, mas diz que ela é una, porque diz numa só igreja, e depois no final diz que ela é apostólica. Então ela é descrita aqui por meio de quatro termos. Ela é una, ela é santa, ela é universal, ela é apostólica. E nós vamos olhar para essas quatro descrições a respeito da igreja, as quais confessamos, e vamos também pensar um pouco sobre as implicações desse ensino, dessa confissão, para a vida da igreja local. Tá? Então vamos pensar, lembrando que é um estudo inicial sobre o assunto, não vou me aprofundar aqui sobre a história do credo niceno e sobre os detalhes, e nós vamos passar brevemente sobre cada um desses quatro pontos, apenas para ter essa ideia geral, para pensarmos nas suas implicações para a vida da igreja local, ok? Então, o que é a igreja? A igreja é una, a igreja é santa, a igreja é católica, a igreja é apostólica. Muito bem, então vamos olhar para essas descrições da igreja. Então a primeira delas é a igreja é una. Quando no credo niceno nós confessamos, né, e cremos numa só igreja, então estamos confessando isso, a unidade da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, da nossa perspectiva, pode nos parecer que nós, olhar para a igreja, veremos apenas o quê? Uma multiplicidade, né? A igreja está, do ponto de vista externo, ela está completamente fragmentada em muitas denominações. Essas denominações, elas procedem, essas divisões, essas fragmentações, em primeiro lugar, elas não são a partir da reforma. Elas antecedem a reforma. Essas fragmentações já existiam lá atrás, existindo diferentes grupos, né, que tinham posições diferentes sobre determinadas doutrinas, e aí então já havia aí uma certa distinção, grupos que acabavam adotando alguma postura e se distinguiam de outros.
E também uma questão de ênfase, né? Alguns grupos estavam dando mais ênfase a uma coisa e outros a outra. Isso também havia já uma certa distinção. Mas, em termos gerais, né, devemos reconhecer que, apesar desses grupos que lá já estavam, havia alguns grupos mais preocupados com piedade, etc., mas havia mais um caráter mais de unidade que transparecia ali na igreja no seu passado. Tá? Pelo menos externa, estamos falando de uma unidade externa. E essa unidade externa, no decorrer da história da igreja, com as distorções gradativas que foram ocorrendo na história da igreja, veio a se tornar, né, aquilo que hoje nós chamamos de Igreja Católica Romana. Em determinado momento começa a ter ali a primazia. É muito interessante que, se você lê a Bíblia, o Novo Testamento, você vê uma forma de governo. Uma forma de governo na igreja que implica em que há no governo da igreja uma pluralidade de presbíteros. Que há presbíteros que nós podemos chamar de regentes, que o trabalho deles diz respeito ao governo da igreja, e dentre esses presbíteros regentes há aqueles que também podemos chamar de docentes, porque a ênfase do trabalho deles, além de ser governar a igreja de Cristo, é também ensinar. Então eles se dedicam a isso. Ao que parece, né, quando nós olhamos os documentos iniciais da igreja, vamos perceber que havia ali a pluralidade. Por exemplo, lendo uma carta de Clemente de Roma à igreja em Corinto, que é uma carta lá do final do primeiro século, início do segundo, não me lembro agora exatamente, mas é uma carta bem antiga. E nessa carta, lendo essa carta, você vai perceber que não há nenhum bispo, nenhum chefe na igreja em Corinto, que o Clemente sempre está se referindo à pluralidade de presbíteros lá na igreja em Corinto. E mesmo sendo o Clemente que escreveu a carta, ele escreve da igreja em Roma para a igreja em Corinto. Então não há ênfase ali em dirigir-se a um bispo lá de Corinto, né? Mas há uma pluralidade. Mas logo depois, em outras cartas, começamos a perceber uma certa distinção aí para os bispos, né? E a ideia de que os bispos eram pais da igreja. E aí, em determinado momento da história, começa a ver ali a primazia do bispo de Roma sobre os demais bispos de outras igrejas. E isso vai gerando, né, um fator cada vez maior de poder centralizado e de outras distorções que foram entrando gradativamente na vida da igreja. Então, estudando a história da igreja, vamos perceber essas questões. Então, na época da Reforma, encontramos o Martim Lutero. Né? O desejo dele não era fundar outra igreja. Lendo os escritos dele, você vai perceber o desejo dele era reformar a igreja católica romana. Mas isso não foi possível, porque à medida em que ele tentava apresentar ali o seu projeto de reforma, ele foi excomungado e retirado da igreja. A partir daquele momento na Europa também começaram a eclodir outros movimentos de reforma, um deles lá em Genebra, pela liderança de João Calvino. Então, depois disso, há outros grupos, né? Então você tem por um lado os luteranos, você tem por outro lado os católicos romanos, por outro lado agora surgindo os reformados na Europa continental, e você tem ali também os anabatistas, que eram um outro grupo, que não é reforma magisterial, quer dizer, que não era uma reforma fundamentada nas escrituras, mas era mais uma chamada de reforma radical. Existiam vários grupos, eles não tinham uma concordância doutrinária, alguns eram mais moderados, outros eram mais extravagantes, com coisas loucas, então havia uma variedade de opções ali entre os anabatistas, e daí então vão se originando, né, a partir da posição reformada, da posição anabatista, da posição luterana, vão surgindo aí outros grupos na história da igreja. E aí
a multiplicidade no decorrer da história, vão surgindo denominações, né? Cada qual com sua ênfase, sua doutrina, aspectos, etc. Hoje, a multiplicidade de igrejas, ela ocorre mais não por razões tanto doutrinárias, mas ela ocorre mais simplesmente por questões de liderança, né? Então tem lá um líder, ele é carismático, ele tem, né, um certo procedimento, ele não leva em conta as qualificações para o ofício, e aí vai juntando ali outros líderes abaixo dele para fazer o seu projeto ali crescer, e esses líderes, muitas vezes, discordando do líder principal, saem, fundam suas próprias denominações, e assim vai de uma maneira infinita se multiplicando exponencialmente, né? Então não tem uma definição, vai só ali, ó, pá, passo, surgindo cada vez mais igrejas. Olhando para isso, então, e vendo a nossa confissão, a igreja é una, né? Como nós podemos dizer isso? Também, se nós pensamos em termos do catolicismo romano, os romanistas sempre vão enfatizar isso, né? Multiplicidade das igrejas protestantes, que eles chamarão, obviamente, de heréticas, e a unidade da Igreja de Roma, né? A Igreja Católica Romana é unida. Essa é uma unidade meramente externa. Se você começa a estudar sobre a Igreja de Roma, você verá que dentro do seio da Igreja de Roma existem diversos grupos, de tal modo que, em algumas situações, eles são obrigados a reconhecer que os seus líderes, os padres, os bispos, são homens malignos e perversos, que estão contra determinados grupos ali que estão querendo, vamos dizer assim, ser mais puros na doutrina que eles confessam. Então, é um ledo engano pensar que na Igreja de Roma existe uma unidade. Eles vão uma unidade estrutural, pode ser, porque eles têm o Papa, tem, né, todas aquela organização, arcebispos, cardeais, bispos, etc. Mas nessa estrutura imensa e mundial, que parece ter aí essa unidade, não tem uma unidade na fé, não tem uma unidade nos objetivos, não tem uma unidade, né? De fato, quando você começa a perceber ali, você vai ver a insatisfação deles e como eles se dividem lá em vários grupos, né? Alguns defendendo a missa tridentina contra determinados concílios, o Vaticano II, etc. Ali tem várias posições. Então não há, de fato, uma unidade. Por exemplo, um romanista, ele não pode, dependendo da posição que ele adota, ele não vai a certas missas porque ele sabe que ali vai acontecer certas coisas que serão contrárias àquilo que ele crê e confessa. Ele terá que escolher a dedo, verificar se o padre lá está sendo fiel ou não, né, à perspectiva romana. Então não tem uma unidade real na Igreja de Roma. Tá? Então isso também deve ficar claro, porque é uma coisa da qual eles se arrogam, mas que no final das contas, se vamos cavar, descobriremos que não há essa unidade. Por exemplo, esses dias eu vi sobre um grupo que estava lá ensinando sobre família, sobre casamento, né, e fazendo ali o que eles chamam de apostolado junto aos casais, e eles usavam então uma sala lá da paróquia, e simplesmente o padre chegou e disse: olha, se vocês vão continuar fazendo esse trabalho sobre família aqui, vocês vão ter que incluir aqui outros tipos de família, outros tipos de casais, né? Então aí vocês já podem entender do que ele estava falando, né? Uma referência aí a casais diferentes, casais dos nossos tempos. Basta olhar as propagandas aí, você vai perceber que casais são esses, né? Quando as propagandas agora sempre tem esses casais diferentes. Ora, esse padre disse que se eles não fizessem isso, eles podiam esquecer que ali eles não iam poder dar mais aula. Então isso é uma prova
clara de que não existe uma unidade, né? Existem sujeitos lá infiltrados em todas as ramificações de Roma, com posições totalmente adversas e ocupando cargos não só como padres de paróquias, mas de bispos e outras posições mais altas, há muitos deles, inclusive, insatisfeitos com o próprio Papa atual, que é o Francisco. Então, não há uma unidade. Não há unidade no catolicismo romano, não há unidade no protestantismo. Então, sobre que unidade estamos falando aqui? Então, obviamente, a unidade que nós estamos falando aqui tem a ver com as verdadeiras igrejas de Cristo, espalhadas no mundo inteiro. Não tem a ver com o nome, né, a denominação, mas tem a ver com o fato de estarem unidas na fé bíblica. Então, tem um fundamento. Esse fundamento é a doutrina dos apóstolos, tem uma relação com Cristo, estão ligadas a Cristo mesmo. Cristo poderia dizer a respeito dessas igrejas: vocês são minhas, tá? E essas igrejas podem se encontrar em diferentes condições, basta ler lá as cartas do Apocalipse para ver como as igrejas têm, né, de modo geral, condições diferentes, enfrentando lutas e dificuldades diferentes, mas percebe-se então que essa unidade é uma unidade espiritual. Então, Efésios, capítulo de número 4, diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então, quem está falando aqui é o apóstolo Paulo. Essa é uma carta à igreja da cidade de Éfeso, direcionada à igreja na cidade de Éfeso. Paulo efetivamente estava preso, realmente, quando escreveu, por isso ele se define como prisioneiro no Senhor. E aqui, a partir do capítulo 4, a carta tem 6 capítulos, né? Os 3 primeiros capítulos têm uma ênfase maior na doutrina e os 3 últimos capítulos têm uma ênfase maior na aplicação dessa doutrina. Por isso que o capítulo 4, que é o primeiro desses da aplicação, começa com esse pedido, né? Rogo-vos, pois. Então ele está pedindo, está rogando. Quem é que está rogando? Eu, o prisioneiro no Senhor. Paulo, em cadeias. O que ele roga? Pelo que ele pede? Com base na doutrina que ele apresentou nos capítulos anteriores. Que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então, essa vocação é o chamado de Cristo, que Cristo nos fez para a salvação que há nele. Então, pelo Espírito Santo, fomos chamados, unidos a Cristo. Então, tem esse chamado, essa vocação na qual fomos chamados. E o apóstolo nos diz, pelo Espírito Santo, que nós devemos viver, né, andar de determinado modo, quer dizer, viver de determinado modo, condizente, digno com isso, com o fato de que nós estamos unidos a Cristo, com o fato de que nós fomos salvos em Cristo, no fato que nós carregamos o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nossa vida. Nós fomos batizados. Então, nós devemos viver de uma maneira coerente com essa salvação que nós temos em Cristo Jesus. Senão a nossa confissão ela se torna hipócrita, vazia e sem sentido. Porque se eu digo assim, eu sou um cristão e eu não vivo como um cristão, eu não vivo de um modo digno dessa vocação, então eu sou um contra-testemunho. É um testemunho ao contrário, é um testemunho contra o Evangelho, contra a Escritura. Agora, ele diz que devemos viver de modo digno da vocação que fomos chamados. E aí nos ensina de que modo é que nós devemos viver assim. No que consiste viver de modo digno essa vocação? Algumas coisas são ditas. A primeira delas é que eu devo viver com toda a humildade, e a segunda é que eu devo viver com toda a mansidão. Terceira, com longanimidade. Então, essas 3 coisas, humildade, mansidão, longanimidade,
e acrescenta-se a elas, né, a ideia de suportando-vos uns aos outros em amor, tem relação com o viver de modo digno da vocação que foste chamado. Então, quem me chamou? Foi Deus. Como ele me chamou? Pelo Evangelho, pela pregação da palavra. Qual o agente desse chamado? O Espírito Santo. Eu fui chamado, eu fui salvo, fui unido a Cristo e fui unido a outras pessoas. Para viver de modo digno, na relação, que esse é o contexto aqui, na relação com essas outras pessoas, a primeira coisa da qual eu preciso me revestir é de humildade. Então, todas as vezes que nós não nos revestimos dessa humildade, imediatamente a vida na congregação ela pode se tornar, de certa forma, insuportável para alguns, se eu não me revisto de humildade. Então, o revestir-se de humildade aqui tem. Eu não quero aqui cavar tão fundamente, já estou talvez até cavando mais do que eu queria, mas essa humildade aqui, ela se manifesta em várias coisas na vida da igreja, né? Então, por exemplo, às vezes nós ouvimos uma coisa e a humildade requer que nós calemos, que nós tratemos aquilo em outro momento. Porque se eu vou tratar exatamente naquele momento, em vez de ganhar os meus irmãos, eu poderei simplesmente criar uma discussão, um debate que me afastará daquele irmão e não me permitirá ganhá-lo. Então, às vezes, dependendo da situação, eu devo me calar. Claro que outras vezes não tem como calar, é preciso falar. Mas, dependendo, é melhor ouvir e falar, não é bem assim, mas depois eu vou conversar em particular com ele. Essa humildade. E muitas vezes, o que a gente vê quando irmãos se encontram é uma ênfase na sua posição, sem a humildade para ouvir o outro, para pensar, para orar a respeito da outra posição e fazendo, não em coisas essenciais, um campo de batalha. Né? Ah, você não concorda comigo nisso aqui? Então você não é nem um cristão. Né? Então muitas vezes há essa falta de humildade que macula, que mancha a comunhão dos santos. Humildade, mansidão, então a forma como nós vamos tratar uns aos outros, né? A longanimidade, quer dizer, paciência e suportando uns aos outros em amor. Esse suportar aqui tem a ver com as coisas que o outro faz e que nós devemos suportar. Então é numa família, por exemplo. Irmãos, às vezes, eles estão fazendo coisas, ou o marido com a esposa, etc., fazem coisas desagradáveis. Que você não. Se for outra pessoa, você não ia aceitar. Mas como é uma pessoa próxima, você se acostuma e aceita, você cobre com amor. Na comunhão dos santos também há coisas que nós devemos suportar uns dos outros. Claro, se nós não conseguimos suportar, nós devemos tratar em amor também com aquele irmão. Mas muitas vezes há coisas que nós simplesmente cobrimos, suportamos. E aí diz, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, quem é que promove a unidade na Igreja de Cristo? Fica evidente. Essa unidade é promovida pelo Espírito Santo. Então, não estamos falando aqui de uma unidade meramente externa. É claro, esperamos que a unidade interna, a unidade espiritual, apareça externamente. Desejamos isso. Mas não é isso que está enfatizado aqui. Aqui está falando de pressupondo, né? O texto pressupõe isso, que se nós devemos preservar uma determinada coisa, é porque ela já existe. Então, aqui está indicando lá os irmãos em Éfeso que eles já estavam desfrutando desta unidade que é chamada aqui de unidade do Espírito. Então, o Espírito, que é aquele que chama, né, a vocação celestial, a vocação para a qual eles foram chamados, versículo 1, é feita pelo Espírito Santo através da palavra. Ele chama os pecadores ao arrependimento, à fé em Cristo Jesus, unindo esses pecadores a Cristo, unindo esses pecadores salvos uns aos outros.
Mas agora os pecadores têm que cuidar não só do seu relacionamento com Cristo, mas do seu relacionamento uns com os outros nessa unidade, na igreja de Cristo. E principalmente nesse caso aqui, tratando da igreja local, né? Então, lá em Éfeso, por exemplo, eles estão unidos a Cristo, estão nessa unidade do Espírito. Essa unidade espiritual, ela tem que ser percebida na igreja local, mas ela é uma unidade maior do que a igreja local, porque o Espírito Santo, quando nos une a Cristo, nos une a todos os outros que também estão unidos a Cristo. Então, estamos unidos a Cristo e estamos unidos a todos os outros que também estão unidos a Cristo, em qualquer parte do mundo. Há uma unidade espiritual. A lógica disso é que se eu estou unido a cristãos, a irmãos em Cristo, que fiéis, que abraçaram o evangelho realmente, não uma seita, não uma heresia, não um falso evangelho, mas todos aqueles que realmente colocaram toda a sua confiança em Cristo, se arrependeram dos seus pecados e vivem para a glória de Deus, todos esses que o Espírito Santo realmente uniu a Cristo, eu estou unido a todos eles. Se eu estou unido a todos eles que eu não estou vendo, também estou unido aos irmãos da congregação local que eu estou vendo. E se é real a unidade do Espírito em relação aos outros que não vejo, ainda mais clara, ainda mais evidente, é a unidade com aqueles que eu estou vendo, que estão confessando a mesma coisa que eu confesso, que estão servindo junto comigo na mesma igreja local. Então, por isso o apóstolo fala aqui a esses irmãos. E aí existe essa unidade espiritual. E ele diz, o apóstolo, que nós devemos nos esforçar diligentemente por preservar. Então, notem que duas palavras são usadas aqui no português, né? Esforçando-vos diligentemente. Isso implica, então, num esforço contínuo, né? Não para, é diligente. Então, nas relações da vida da igreja, em tudo eu devo me esforçar diligentemente para preservar essa unidade que já existe. Então, quando eu não tenho esse cuidado para preservar essa unidade, é como se eu estivesse trabalhando contra a obra do Espírito Santo. Então, como esforçando diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, a paz aqui é chamada de vínculo. Quer dizer que ela une as diferentes partes desse corpo. Quando não há paz, há um afastamento, quebra-se ali a comunhão. E quando é que a paz é quebrada? Então, o que eu tenho que procurar é ter paz com todos os meus irmãos, manter esse vínculo da paz na comunhão dos santos, e aqui especificamente pensando na vida da igreja local. Como é que eu vou manter esse vínculo? A resposta está no versículo 2. O que eu preciso para manter isso? Eu preciso ser humilde, eu preciso ser manso, eu preciso ser longânimo, e eu devo suportar outros em amor. Se eu fizer isso, eu estarei me esforçando diligentemente para preservar aquilo que o Espírito Santo deu, essa unidade espiritual, na qual estamos unidos a todos os que estão unidos a Cristo, inclusive esses aqui, da igreja local. O vínculo que permite essa unidade é o vínculo da paz, é a corrente, é o elo que liga essas pessoas. Se essa paz é roubada, então o vínculo fica prejudicado. A comunhão e lógico, se a comunhão e esses vínculos ficam prejudicados, por assim dizer, a seiva, o sangue que deveria correr, né? Os nutrientes que devem correr entre os diferentes membros da igreja, os benefícios, os dons, não vão ocorrer, porque é como se fosse uma artéria entupida. Então começa a dar um problema.
Imagine se você tem um dedo e por alguma razão o sangue para de chegar a esse dedo. Se você já fez quando criança aquela brincadeira, pegar um barbante e amarrar aí no seu dedo, você vai ver que o dedo logo incha, né? E pronto. Se você deixar isso ali por dias, provavelmente seu dedo vai apodrecer, se você tira, né, a circulação do sangue. Então, a igreja fica prejudicada quando o vínculo da paz é quebrado. Se o vínculo é quebrado, se a paz é tirada, isso é uma ação contra aquela unidade que o Espírito Santo promove. Então, o Espírito Santo trabalha pela palavra, pela comunhão dos santos, para promover na igreja local a realidade dessa unidade espiritual. Quer dizer, a unidade espiritual é uma realidade. Temos porque Cristo nos salvou. Temos porque fomos unidos a Ele. Estamos unidos a todos os que estão unidos a Cristo. Mas agora, a realidade dessa unidade espiritual, vamos dizer assim, os aspectos práticos e externos dessa unidade precisam ser vistos em primeiro lugar aqui, na igreja local. Isso pode ser visto de outras maneiras, né? Por exemplo, quando nós estamos orando pelos cristãos fiéis em Cristo lá no Afeganistão, isso manifesta a unidade do Espírito. O Espírito pode nos incomodar para orar por aquelas pessoas e nós oramos, e a unidade espiritual da igreja, estamos orando por pessoas que não conhecemos. Aí se manifesta ali. Mas o primeiro lugar mais claro, constante, em que essa unidade deve aparecer é na igreja local. Então, quando eu estou vivendo na igreja local de uma forma orgulhosa, sem mansidão, sem longanimidade, sem suportar os outros em amor, enfatizando minhas posições, agindo de maneira grosseira, sem generosidade, brutalizado, né? Não, sem mansidão, é como se fosse alguém que está numa guerra com 2 machados na mão, derrubando todo mundo à sua frente. Quando eu estou agindo dessa forma, sem levar em conta o que a palavra de Deus ensina, eu não estou trabalhando na mesma direção daquilo que o Espírito Santo quer promover. Então pense um pouco. O risco disso. Porque se nós começamos a agir de uma forma, na comunhão dos santos, sem humildade, mansidão, longanimidade e sem suportar aos outros, nós estaremos contribuindo para que o vínculo da paz seja quebrado. E aí não estaremos preservando a unidade do Espírito. Quer dizer que o Espírito Santo está agindo pela pregação, pela comunhão dos santos, para promover essa unidade, tornar a unidade espiritual uma realidade na convivência da congregação local. E eu, nessa mesma convivência, estou trabalhando contra, com meu orgulho, com minha falta de mansidão, estou trabalhando contra essa unidade. Que situação! Porque eu acho que a única outra pessoa, as pessoas interessadas em se levantar contra essa unidade seriam o diabo, seus demônios e todos os ímpios iam querer assumir essa posição aí de lutar contra a obra do Espírito Santo. Não aqueles que são salvos. Então o apóstolo adverte sobre isso. Porque seguir esse caminho é contradizente com o que nós confessamos em Cristo. Porque como é que eu posso dizer, pertenço à igreja de Cristo, estou unido à igreja de Cristo e labutando contra a igreja local? Porque a igreja de Éfeso não é uma igreja imaginária, não é uma igreja invisível. A igreja de Éfeso é a igreja local. Então muitas pessoas hoje elas querem fazer um joguinho teológico, né? Ah, eu não sou da igreja local, sou da igreja invisível. Com esse joguinho aí. Mas nenhuma carta foi mandada para a igreja invisível. Todas as cartas do Novo Testamento são igrejas locais, com presbíteros, com diáconos, com alguém que está lá ministrando a palavra de Deus, com membros da igreja. Não tinha estatuto, não tinha regimento, não tinha microfone, não tinha púlpito, não tinha, em alguns casos, na maioria, não tinha prédios. Mas tinha a organização que Cristo ordenou, um governo
da igreja, com presbíteros, docentes e regentes, diáconos, doutrina sendo ensinada, pregação sendo ensinada, sacramentos sendo administrados. Então é uma igreja local. Então essa coisinha de... E essas igrejas locais também estavam, como as dos nossos dias, cheias de problema. Se não fosse assim, elas não receberiam as cartas. A maioria está recebendo as cartas dos apóstolos para corrigir alguma coisa naquelas igrejas. E as próprias cartas de Cristo no Apocalipse também, para encorajar ou para corrigir alguma coisa na vida da igreja. Não eram igrejas perfeitas. Igrejas perfeitas não existem. Porque ali são pecadores que quebram muitas vezes o vínculo da paz mencionado aqui no nosso texto. Então a igreja, ela é una. Devemos ter consciência disso. Nós não somos os únicos. Né? Existem outras pessoas espalhadas pelo mundo inteiro a quem o Espírito Santo reuniu a Cristo. E se reuniu a Cristo, o cabeça desse corpo, reuniu a nós que somos membros desse corpo. Então nós devemos trabalhar diligentemente para preservar essa unidade, a começar pela igreja local. E aí no versículo 4 diz: há somente um corpo e um espírito, como também fossem chamados em uma só esperança da vossa vocação. Então, quando a Bíblia se refere à igreja como um corpo, não devemos pensar em vários corpos, mas a perspectiva é de que existe apenas um corpo. Ou seja, no final das contas, apesar da multiplicidade de nomes existentes por aí, existe no final das contas apenas uma igreja, que é a Igreja de Cristo Jesus, espalhada no mundo inteiro e que tem sobrevivido ao longo dos séculos. Essa igreja está unida no Espírito Santo, unida a Cristo e unidos uns aos outros. Então diz: há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Ou seja, todos os que creem têm a mesma esperança, o mesmo chamado. É o mesmo Espírito Santo que os chamou. É o mesmo Senhor. Veja, versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Todos aqui refere-se a esses salvos unidos a Cristo. O Pai é Pai de todos, né? Deus é o Pai de todos eles, está sobre todos eles, age por meio deles, eles são instrumentos do agir de Deus, e está em todos eles. Então, estamos unidos a Deus por meio de Cristo Jesus, por meio da ação do Espírito Santo, e estamos unidos uns aos outros espiritualmente. Na igreja local, então, essa unidade deve ser percebida em primeiro lugar. O batismo aponta para isso, né? Então veja, a igreja em termos locais e universais está unida a Cristo e unidos uns aos outros. Ela então é uma igreja una, é uma unidade na mesma fé, no mesmo Deus, que é um Deus uno. Apesar de existirem 3 pessoas na Santíssima Trindade, confessamos que é apenas um Deus. É uno. O batismo e a ceia apontam para essa unidade. Há um só batismo. E quando nós participamos da ceia, também estamos apontando para a realidade que nós estamos unidos a Cristo. Então, essa união com Cristo, que é uma união espiritual, essa união com todos que estão unidos a Cristo, que também é uma união espiritual, requer, em termos práticos, a nossa unidade na igreja local. Então, deixa eu colocar uma coisa aqui. E eu gostaria muito que no futuro, cada pessoa que pensasse em se tornar membro da Igreja Reformada aqui em São Paulo, ouvisse o que eu vou dizer agora. Se você não quer unir-se aos seus irmãos na igreja local, então nem entre na igreja.
Porque a igreja é exatamente isso. Você vai unir-se a outras pessoas na igreja local. Você está dizendo, eu creio como esses irmãos, e então dizer que crê como esses irmãos, estamos falando de todos os aspectos primordiais da fé cristã, não nos detalhes. Então, às vezes, as pessoas hoje elas estão extremamente ligadas a detalhes. Elas deixam de lado o que é essencial, focam nos detalhes, ficam estudando os detalhes a vida toda, lendo livro sobre livro, sobre aqueles detalhes ali, afastam de si todas as pessoas que não concordam com elas naqueles detalhes, humilham, desrespeitam, quebram os mandamentos, que aí sim é uma coisa essencial, né? Quebram os mandamentos de Deus. Ah, porque o pastor fulano de tal não tem a mesma posição que eu tenho sobre os salmos, por exemplo. Então ele não é um homem de Deus. Ele é um falso, um transviado, um mascarado. Bom, não é assim que nós deveríamos nos tratar em Cristo Jesus. Então perceba que essas pessoas ficam focando nos detalhes e deixam o essencial. Quando estamos falando da unidade da fé, em tudo aquilo que realmente diz respeito à fé. Se eu vou ser salvo ou não, depende disso. Se eu não creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu não serei salvo. Então isso é um assunto essencial. Tanto que lá no credo atanasiano vai dizer isso, né? Se não confessa, você não tem a verdadeira fé, então você não vai ser salvo. Então perceba que essa unidade, essa unidade espiritual com Cristo e a igreja, em sentido mais amplo, requer na igreja local a materialização, a concretização, a aplicação dessa união. Devemos lembrar, o Senhor Jesus Cristo orou por isso. Em João 17:21, ele ora para que nós estejamos unidos. E na vida da igreja local, que é o restante do texto aqui, os dons que Cristo dá à sua igreja são para promover essa unidade. Veja aqui, depois de dizer, né, no versículo 6, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então, ele está falando aqui o quê? Que Cristo concedeu uma graça diferente a cada um de nós, né? Então, na vida da igreja, nós recebemos diferentes graças, uma diferente proporção da graça de Cristo, que aqui está vinculada a esses dons que Cristo conquistou, como se fosse um herói que venceu o inimigo, pegou os despojos do inimigo e deu para os seus súditos. Volta da guerra e diz para os seus súditos, tome ouro, tome prata. Ele conquistou. Cristo fez isso. Ele desceu até a terra, ele venceu o diabo, ele triunfou na cruz, ele morreu em nosso lugar. Quando ele retorna às alturas, levando cativo o cativeiro, ele concede dons aos homens. Diz aqui, ora, quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Então aqui fala da humilhação de Cristo, ele desceu, e fala da exaltação de Cristo após sua ressurreição. Ele subiu, está sentado na glória ao lado do Pai, sentado nas alturas. E esse Senhor que está nas alturas, governando sobre todas as coisas, aquele mesmo que disse, todo poder me foi dado nos céus e na terra. E aí depois, portanto, ide, pregai o evangelho. Então, as palavras da grande comissão procedem, primeiro, do fato que Cristo é aquele que está exaltado, tem poder e autoridade sobre todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então aí temos diferentes dons. Os dons aqui são os homens a quem Cristo deu essa vocação, eles são dados como dons à igreja de Cristo. Tá? E para que foram dados esses dons? Por exemplo, pensando especificamente naqueles que se aplicam aos nossos dias, para que foram dados pastores e mestres à igreja?
com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo, até que cheguemos à unidade da fé. Então vamos aprendendo e vamos cada vez mais burilando, por assim dizer, a nossa fé pela palavra de Deus. Vamos aprendendo juntos e crescendo juntos, para cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Aqui tem um ponto importantíssimo. Porque na vida da igreja local, não é apenas que nós aprendemos sobre doutrina para alcançarmos a unidade da fé, mas aprendemos sobre Cristo para obter o pleno conhecimento do Filho de Deus. Quer dizer que quando eu estou sendo doutrinado, ensinado, pregações, comunhão dos santos, a vida e os dons na igreja local são não só para que a minha mente reconheça a verdade, a doutrina ensinada nas Escrituras e abrace essa doutrina, mas para que eu conheça a Cristo. Então não é só conhecer uma doutrina a respeito de Cristo, é conhecer a Cristo, é ter conhecimento pessoal, conhecimento que envolve um relacionamento com Cristo. Então, de novo, muitas pessoas elas acham que se elas procurarem a doutrina isso é suficiente. Mas elas estão erradas, enganadas. Você não precisa só conhecer algo a respeito de Cristo. Você precisa ter um relacionamento com o próprio Cristo. Você deve amá-lo de todo o seu coração. Ele deveria ser o centro da sua vida, cada vez mais. Se isso fosse descrito em termos de um instrumento, a sua relação com Cristo, esse instrumento deveria cada vez mais estar afinado pelo diapasão que é o próprio Cristo, a medida de todas as coisas. Não é à toa que o apóstolo diz: até que cheguemos à perfeita varonilidade. Palavrinha difícil de falar, né? Varonilidade. É um trava-línguas. A perfeita varonilidade. Quer dizer que eu vou chegar a perfeita... Vou me tornar perfeitamente um varão. Quer dizer que o Senhor Jesus Cristo, como homem, é o homem perfeito e eu devo caminhar na direção dele para ser como ele, para ter a mesma estatura da plenitude de Cristo, para me tornar homem como ele é, um homem de verdade, um homem santo, um homem piedoso que o Senhor Jesus Cristo demonstrou aqui ao viver entre nós. Obviamente, não confessamos que ele é apenas homem, ele é Deus também. Mas aqui está posto a humanidade de Cristo como aquilo que nós devemos alcançar. E olhando para Cristo, para subir a essa estatura, é preciso descer, é preciso ser mais humilde, mais manso, suportar com amor as outras pessoas, ser longânimo. É preciso se revestir com certas virtudes que podem ser vistas perfeitamente na vida do nosso Salvador. Então, uma pergunta importante: eu quero ser como Cristo? O quanto eu anseio ser igual a Cristo? Quando você vai afinar um instrumento, então lá, às vezes numa orquestra, né, um instrumento é afinado previamente, e aí aquele instrumento começa a dar a nota para todos os demais instrumentos. Cada instrumento vai ali apertando um pouquinho, afrouxando um pouco, para que o som do instrumento chegue como aquele som do instrumento principal. Então, se é uma banda mais moderna, né? Geralmente vai ser o teclado. Ele vai dar lá a nota, o guitarrista vai ouvir e ele vai tentar fazer com que cada corda da guitarra emita o mesmo som. Se aquele que afinar a primeira corda de baixo,
é a primeira. A mais fina é Mi. Então o tecladista vai apertar a tecla Mi. E o guitarrista vai afinando até que o som da corda seja igual ao som emitido pelo teclado. Cristo é esse som perfeito, ao qual todos nós devemos nos afinar. Aonde acontece essa afinação? Olhe para o texto. Ela acontece na vida da igreja local. Não é você sozinho em casa, vendo vídeos do YouTube, indo à igreja quando você quer, fazendo do seu jeito e escolhendo seus caminhos. Você é afinado na vida da igreja local, na pregação, nos estudos, nas reuniões de oração, no serviço da igreja, na hospitalidade, nas admoestações dos irmãos, nas admoestações dos oficiais. Cada vez mais, o instrumento vai sendo afinado para emitir o mesmo som do seu Salvador. Mas não tem ali, na igreja local, nenhum instrumento com a perfeita afinação. Não, o pastor não é o diapasão. O diapasão é Cristo. O som original vem dele. De modo que até o pastor, os presbíteros e diáconos estão sujeitos, todos eles, a essa afinação na vida da igreja de Cristo, aprendendo uns com os outros, para cada qual cumprir o seu papel na unidade do corpo de Cristo, parecendo, não só conhecendo a unidade, não só chegando à unidade da fé, quer dizer, então aprendendo sobre a fé bíblica, não só tendo um relacionamento verdadeiro e vivo com Cristo Jesus, mas tendo esse relacionamento no desejo de assemelhar-se a Ele, de ser um homem como Ele. Às vezes as crianças olham lá um jogador de futebol de sucesso, driblando no campo de futebol, diz: quando eu crescer queria ser que nem fulano de tal. Às vezes vê um cantor e diz: eu queria ser que nem ele. Mas aqui está o caminho que nós devemos ensinar aos nossos filhos. Meu filho, minha filha, o homem perfeito só tem um. E é a ele que nós devemos querer nos parecer. O Senhor Jesus Cristo. E se implica num relacionamento com Ele. E se implica em ouvir a sua palavra. E ser afinado na comunhão dos santos. Para alcançar essa medida. Isso quer dizer que seremos mais maduros. E se formos maduros, versículo 14, para que não mais sejamos como meninos. Então é uma condição triste aqui. Você é um membro da igreja, mas a sua maturidade está lá embaixo. Não cresce. Há pessoas com dezenas de anos na igreja e não têm crescimento. São meninos. E há outros que não são tão antigos assim e também são meninos. Veja, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Vem uma coisa, arrasta. Vem outra, arrasta. Não há uma firmeza. Não há uma posição firme. Parece que são como areia, movendo-se, folhas secas, movendo de um lado para o outro. E nós devemos ser como carvalhos bem plantados pelo Senhor. Que conversinhas, mentirinhas não nos arrastem, não nos enganem. Veja que aqui indica claramente que pessoas que são imaturas na fé são as pessoas que são arrastadas de um lado para o outro. Então, se você está olhando a sua vida e vendo assim, rapaz, como facilmente eu sou arrastado, então pergunte a si mesmo, será que eu sou um menino? Será que eu sou uma menina?
espiritual? Porque devemos lembrar que há homens que pela astúcia induzem ao erro. São instrumentos de Satanás. Pela astúcia, a mesma astúcia da serpente que enganou Eva. De uma maneira ardilosa, enganadora. Eles vendem uma posição e a pessoa, isso é bonito, isso é belo, isso deve ser verdade, esse mesmo. Não tem fundamento. O fundamento não existe quando nós não estamos unidos de fato a Cristo. Quando Ele não é o centro da nossa vida. Então, quando nós vivemos um cristianismo meramente nominal, de ir ao culto no domingo e a vida vazia durante a semana, ficamos expostos aos ventos de doutrina. A astúcia dos homens que enganam. E aí então diz que não sendo meninos, mas sendo homens parecidos com Cristo, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Veja, o funcionamento do corpo depende da justa cooperação de cada parte. Há uma unidade. Então, evidente, se o vínculo da paz é quebrado, a relação entre os membros não funciona adequadamente. Não funcionando adequadamente, eles não contribuem para o bem uns dos outros. E não contribuindo para o bem uns dos outros, a igreja não cresce. Então, vejo aqui, meus queridos irmãos que estão ouvindo esse estudo. Não adianta, se hoje, por exemplo, pensando aqui sobre o nosso projeto de plantação, chegasse lá na porta 100 pessoas e dissesse assim, queremos ser membros aqui, e no outro domingo mais 100, e no outro domingo mais 100, daqui a pouco nós tivéssemos 3.000 pessoas lá, obviamente em outro lugar que lá não caberia, e teríamos uma grande quantidade, mas do que isso valeria se nós não estivéssemos cumprindo exatamente aquilo que o Espírito Santo nos ensina aqui. De viver a vida da igreja nessa justa cooperação, de modo digno da vocação que fomos chamados, cooperando, mas de forma humilde, mansa, sendo longânimo, refletindo Cristo nas minhas palavras e nas minhas ações, servindo a igreja e não sentando esperando que a igreja me sirva. Quando há a justa cooperação de cada parte, o corpo efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Quando você está servindo aos seus irmãos na comunhão dos santos, na unidade da igreja, porque você está unido a eles, você está fazendo bem a si mesmo. É como no casamento. Quando um homem protege sua esposa, está protegendo a si mesmo. Quando ele cuida dela, está cuidando de si mesmo, porque os dois são uma só carne. Quando você está orando pelos seus irmãos, é como se você estivesse orando por si mesmo. Quando você está demonstrando generosidade a seus irmãos, é como se estivesse demonstrando a si mesmo. Você está unido a esses irmãos. Então, algumas pessoas, elas querem chegar na igreja, elas querem ter as vantagens do cuidado espiritual. Eu quero que o pastor me oriente, cuide de mim, me instrua, me ajude. Se eu ficar com um problema, que ele vai me aconselhar. Elas querem esses benefícios da vida da igreja, mas elas querem apenas se sentar no banco, assistir a pregação e vão escolher aí um pregador, né, que elas acham que é bom, vão ouvir ali a pregação, senta ali, vai para casa e não querem se envolver. Não compreenderam ainda o que é a igreja. Então eu quero que você pense sobre isso, que você não
seja orgulhoso a pensar assim: eu já sei o que é a igreja. Você não sabe. Nem eu. Precisamos ir continuamente aprendendo. Há muita coisa que aprender. Mas não tem valor aprender se a gente não coloca em prática. Então, essa unidade deve ser percebida antes de tudo. Essa unidade espiritual a Cristo e os demais cristãos na vida da igreja local. É unidade na fé. Então, eu vou ajudar meus irmãos. Eu não quero correr tanto na frente de ninguém para saber mais. Eu não quero desprezar a comunhão, o amor. Eu quero entender que nós temos a mesma missão. As responsabilidades são mútuas. Hoje eu posso ofender alguém e terei que pedir perdão. Amanhã a pessoa me ofende e eu devo estar disposto a perdoá-la. Essa unidade tem que ser preservada no vínculo da paz. Então a igreja não é um lugar de estarmos buscando nossas posições e enfatizando-as. Não é lugar de separação, de sectarismo por qualquer razão. Veja a igreja em Corinto. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Não sou de nenhum deles, eu sou de Cristo. Então esse tipo de separação é abominável aos olhos do Senhor. É contrária à obra do Espírito Santo. É uma distorção da comunhão dos santos. É um mal terrível para a igreja de Cristo. Como eu posso viver na comunhão dos santos? Eu devo viver me revestindo de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando os irmãos em amor, para manter o vínculo da paz, para preservar essa unidade que o Espírito Santo deu à sua igreja. Eu espero que vocês tenham entendido isso, mas eu espero ainda mais que o Espírito Santo mova seu coração em obediência àquilo que acabamos de ver na palavra do Senhor aqui, especialmente em Efésios. Que você seja movido pela preocupação sincera de que se você se torna membro da igreja, é para preservar essa unidade do Espírito. É para reduzir a si mesmo e ver Cristo ser exaltado na sua vida. É para assumir, por assim dizer, o Elianai e aparecer um outro Elianai. Um Elianai mais parecido com Cristo. Você quer isso para a sua vida? Você deseja experimentar uma vida na igreja local que reflita essas verdades? Isso dá muito trabalho, mas isso glorifica a Cristo. E eu acho que o Espírito Santo nos move exatamente para essa direção. Eu, como pastor, quero isso. Anseio isso de toda a minha alma. Me comprometo mais uma vez a dedicar o meu tempo, as minhas orações e o meu trabalho nessa direção, por causa de Cristo. Vocês que já são membros, querem isso? Vocês que querem se tornar membros, querem isso? Eu espero que sim. Que Deus nos ajude, que Ele nos conceda a sua graça, para que isso seja visto em nós. Vamos orar. Senhor Deus, Pai celestial e bendito, glória, honra e louvor sejam dados exclusivamente ao Teu nome. Todos os homens não passam de mentira, mas Tu és a verdade. Somos pó e cinza, mas Tu és o Rei dos Reis. Glória, bendito seja o Teu nome, Senhor, porque Tu és maravilhoso, Tu és excelso, revestido de majestade e glória. O nosso Rei, o nosso Pastor Supremo, o Bispo da nossa alma, a nossa fortaleza, escudo. Ó, bendito Senhor,
Dá, Senhor, que nós experimentemos, pela obra do Teu Espírito Santo, as realidades sobre as quais ouvimos, essa unidade espiritual promovida pelo Espírito, que deve ser, por assim dizer, materializada na vida da igreja local. Que o Senhor nos una, que nos conceda um coração humilde, manso, que nós sejamos afinados e toquemos a mesma nota e o mesmo som de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, como queremos isso! Queremos amá-lo, queremos viver para Ele, fundamentados na Tua palavra. Ajuda-nos, porque nós queremos, mas em seguida falhamos e fraquejamos nas nossas intenções. Mas o Senhor pode nos sustentar, o Senhor pode nos ajudar, nos encorajar e orientar, nos preservar em sua graça. Faça verdade, Senhor, particularmente em nosso meio, essa congregação que está nascendo. Ó Senhor, dai-nos essa preocupação de preservar o vínculo da paz. Dai-nos um amor crescente. Que Cristo ocupe um lugar que lhe é devido, que Ele não esteja nas margens da nossa vida, nas margens da vida da igreja. Que a igreja não seja como se fosse meramente uma instituição, um clube, um lugar de reunião, mas que o aroma, o perfume doce e maravilhoso de Cristo seja percebido nas nossas relações. Que a Tua glória se manifeste nas coisas simples da vida da congregação. Que isso honre o Senhor, que isso promova reforma de verdade, que não é apenas na doutrina, mas na vida. Que assim seja, Senhor. Se Tu queres, Tu podes. Faça, Senhor, por amor do Teu nome. Faça apesar das nossas fraquezas. Faça apesar da nossa inconstância. Faça porque o Senhor é poderoso para fazer tudo o que quer. E eis-nos aqui como instrumentos fracos e limitados, mas desejosos de ver na igreja local essa unidade promovida pelo Espírito Santo. Oramos assim, em nome de Cristo. Amém. Muito bem, queridos irmãos. Obrigado a todos vocês de estarem acompanhando. Sempre é difícil para mim, eu não sei quem está assistindo. Eu sei que a Vânia está aqui conosco. Alegria ter a Vânia aqui. A Raquel e o Tiago, mas eu não sei mais quem está assistindo. Então, isso não me ajuda muito, que eu não sei quem ouviu. Isso que eu gostaria que todos os membros e catecúmenos e visitantes ouvissem. Mas queira o Senhor usar essa gravação para o bem desses irmãos que talvez não ouviram hoje, né? Em outro momento eles voltem aqui e ouçam. Encoraje, você que assistiu, coragem. O futuro da igreja depende da compreensão dessas coisas. Hoje à tarde, às 16 horas, vamos estar reunidos para o culto ao Senhor. Hoje eu vou iniciar uma nova série de pregações no livro do profeta Sofonias. Então encontre o Sofonias aí na sua Bíblia. Eu vou pregar no capítulo 1, versículo de 1 a 6. Eu recomendo que se leia todo o capítulo 1 e que leia também o Salmo de número 11. Então leia o Salmo 11, leia Sofonias 1, ore. Ore, não só leia, ore. Peça ao Senhor sua graça sobre o momento da pregação e sobre seu próprio coração e o coração de seus irmãos. Que a palavra de Deus frutifique, que o nome dele seja louvado. Tá bom?
Então faça isso. Isso é parte daquilo que nós acabamos de ouvir, colocar em prática, né? Então, às 16 horas, hoje nós vamos receber a visita também de alguns irmãos lá de Indaiatuba. Pastor Messias Bueno vem aí com, acho que, mais 4 pessoas. Vai ser uma alegria recebê-los. Então, vamos demonstrar também essa boa recepção, essa hospitalidade. Também um rapaz chamado William, parece que vai hoje com sua mãe. Todos os visitantes, vamos recebê-los em amor. Então, às 16 horas, estejamos lá prontos para cultuar a Deus. Obrigado pela sua atenção. Se o Senhor permitir, no próximo domingo, continuamos, né? No próximo ponto do nosso estudo. Hoje, observamos que a igreja é una e vamos observar também que a igreja é santa. Confessamos a santidade da igreja do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor conceda a você um excelente dia, um bom almoço, debaixo da sua bênção, debaixo da sua graça. Espero, pelo menos a Raquel e o Tiago, vê-los hoje. Espero que a Vânia também vai procurar uma igreja fiel aí na sua cidade para cultuar a Deus nesse dia. Que Deus vos conceda a sua graça e a sua paz.